Olá, pessoal, bom dia. Muito feliz em estar aqui hoje com vocês, encerrando esse evento tão legal, né? O 34º Backstage do Varejo da Ambiesv, e espero poder contribuir com vocês com algumas coisas, né? Nós vamos falar um pouco sobre estratégias de mídias sociais para o varejo. Então, vamos lá, vamos começar. E eu queria trazer uma reflexão super importante, porque eu não sei vocês, mas foi mais ou menos assim que eu me senti quando a pandemia começou, né? É aquela situação em que você precisa aprender a nadar depois de ter sido jogado na piscina. E isso aconteceu com todo mundo, aconteceu com o varejo, aconteceu com outras organizações. A gente teve que se virar, aprender a encontrar novos caminhos, novas soluções. E com as medidas do distanciamento social que foram impostas pela pandemia, uma coisa interessante começou a ficar mais evidente. Os consumidores descobriram quanta coisa é possível fazer no ambiente digital, usando do computador ao smartphone. Aliás, não só eles, né? Todos nós acabamos descobrindo isso. Então, esse cenário contribuiu significativamente para mudar a jornada de compra do consumidor. E isso fez com que o varejo fosse obrigado a se reinventar. Se a gente imaginar como é que era a jornada do cliente dentro de um ambiente analógico, físico, né? Ele saía para a rua, depois de ter sido provavelmente provocado por alguma demanda, que sentiu falta de alguma coisa, né? Foi vestir uma camisa e de repente não estava adequada para aquele momento e pensou, preciso comprar, ou então foi preparar alguma coisa e viu que estava faltando algo na geladeira, né? Era diferente. Eu estava em casa, eu saía para a rua, ou de repente eu era impactado, estimulado por alguma coisa que tivesse fora. Então, com a ida para dentro de casa, na realidade, essa jornada mudou. E essa jornada mudou por um processo absolutamente digital, fechadinho, compactado. Mas não mudou muitas coisas, né? As coisas não mudaram tanto assim. A gente ainda continua tendo a identificação do problema, só que agora eu vou buscar outras formas de levantar informações, de buscar aprendizado sobre como eu posso resolver o meu problema. A diferença é que numa situação digital, eu estou a um clique de distância do meu principal concorrente, né? E aí, obviamente, eu vou encontrar avaliações de outras pessoas para me dizer se vale a pena ou não comprar de empresa A, de varejo B e assim sucessivamente. Então, é importante que a gente entenda que essa jornada passa por aquilo que a gente chama de um funil. Esse funil, ele tem o topo, que normalmente ele é feito para você atrair mais pessoas, né? Nesse momento é a hora em que as mídias sociais podem fazer diferença, porque você vai começar a ter um conteúdo que é de interesse de prováveis consumidores do seu negócio. E aí, ainda assim, as mídias sociais vão ser interessantes porque a interação de pessoas e seguidores, de influencers dentro dessas plataformas sociais, vão trazer as informações necessárias para a efetuação da compra. E ainda, depois disso, quando eu chego no meio do funil, né, eu vou ter a avaliação das alternativas, ver se aquilo realmente é indicado para a minha demanda, para a minha necessidade, e, obviamente, decidir. Então, as empresas começam a trabalhar nesse ambiente digital, mirando justamente resolver como solucionar questões relacionadas ao funil de compras, que vai representar essa jornada do cliente. O que é importante a gente entender é que nessa jornada, no ambiente digital, eu tenho vários pontos de contato que eu posso esbarrar com a marca da minha empresa, do meu negócio ou até do meu concorrente. E por isso eu preciso alimentar esse ambiente digital com informação relevante, justamente no momento em que o cliente está buscando reconhecer a solução do problema.
Então, a utilização de redes sociais, ela veio justamente para fortalecer o relacionamento com o público, que é daí que a gente tem a principal função das mídias sociais, é muito mais relacionamento, e a partir do momento que você ganha confiança do público, ela ajuda a vender. Então, esse contexto, relacionamento e venda, começou já a fazer parte da rotina de muitos varejistas. E óbvio que pode ajudar você a melhorar os resultados do seu negócio, da sua loja. Então, é importante que a gente entenda que o negócio físico ele não vai desaparecer. Só que daqui para frente vai ser cada vez mais importante que a gente mescle o virtual com o físico, porque esses formatos mesclados entre físico e virtual vão ganhar cada vez mais espaço. Nós vamos ouvir falar muito mais em omnicanalidade, social commerce, social selling, dropshipping. São termos que vão ser incorporados às estratégias das empresas, independente do tamanho que essas empresas tiverem. Mas não se desesperem que eu vou explicar para vocês o que isso tudo significa. A outra coisa, como eu estava falando para vocês, é que num passado não muito distante, vamos dizer que até 3 anos atrás, mais ou menos, os mundos on e off sempre foram vistos como ambientes absolutamente distintos. Mas agora é físico. Né? O que é esse FIG, então? É a união, é a proposta de união de experiências entre átomos e bits. Ele vai compreender justamente o mundo real e o mundo virtual trabalhando juntos, de forma híbrida e cada vez mais próxima. E esses mundos que estão colidindo, eles já não têm mais motivos para ter barreira que os separem. Então, é importante que vocês lembrem, e se eu não me engano, vocês já tiveram um papo com alguém falando sobre isso, o Phygital é justamente esse momento em que o físico se encontra com o digital, e isso tem tudo a ver com experiência e engajamento. Falando sobre omnicanalidade para vocês, né? Isso é crucial quando a gente fala das mídias digitais, das redes das mídias digitais, né? No passado, a gente tinha aquilo que era chamado de single channel, era a presença num único canal. O consumidor ia até a loja, não tinha outra opção, e era a presença dele num único canal. Com a evolução do varejo e de outras atividades, a gente teve a introdução do multichannel. O que é isso? É você ter processos mais rápidos, a simplificação de informações segmentadas, com a facilidade de presença em vários canais, mas esses canais, eles são independentes, eles não se conversam. É mais ou menos assim, você liga num lugar para resolver uma coisa, aí você passa suas informações básicas para uma pessoa, depois ela te transfere para um outro lugar, você tem que falar tudo de novo. Às vezes você está num lugar, você quer comprar dali direto, você não consegue, você tem que sair e entrar em outro lugar. Então, ampliaram-se as possibilidades de canais, só que, ao mesmo tempo, isso não trouxe uma inteligência, né? E aí, a necessidade de trazer essa inteligência fez a gente migrar para alguma coisa mais cômoda, mais confortável, que permitisse uma interligação e cruzamento de canais, que é o que a gente passou a chamar de cross-channel, que é a interligação, né, de canais de diferentes fontes, o canal físico e os canais digitais. Tudo isso iniciado a partir do consumidor. Mas o que a gente está vivendo agora é justamente um momento omnichannel, né, omnicanal, que é a experiência de marca dentro de uma visão holística do consumidor. Ele tem exatamente a mesma experiência em qualquer ponto de contato que ele tiver com a sua marca, seja na plataforma de mídia social, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, no seu site, no seu blog, no telefone, na loja física. É isso, é inteligência integrada, é o compartilhamento de dados transformando isso em conhecimento.
E nessa busca de soluções para um contexto tão desafiador, os varejistas começaram a firmar parcerias e criar soluções para, ao mesmo tempo, ter condição de ampliar a função dos seus colaboradores e ganhar muito mais alcance e conversão de vendas pelo comércio eletrônico. É aí que entra o termo que chama dropshipping. O que é, na realidade, o dropshipping? Nada mais é do que uma estratégia de gestão logística, em que esse canal de venda, né, esse vendedor, ele anuncia um produto no comércio eletrônico, mas a responsabilidade de estoque, de armazenamento, de logística e expedição é totalmente direcionada para outra pessoa. Você é o intermediário, mas a responsabilidade de entrega, de armazenagem, de fazer o estoque desse produto é talvez do fabricante ou talvez de um grande hub logístico, como a gente já conhece. Social commerce. O social commerce é uma coisa que veio crescendo de 5 anos para cá, mais ou menos. Ele permite para a gente, para o cliente, continuar fazendo a sua compra dentro da experiência da mídia social. Não é interrupção, né? Então, ele torna a compra uma experiência social totalmente sem atrito. E ele é bem diferente do e-commerce, tá? Porque ele não vai interromper, ele não vai vender. É como se fosse, se estivesse caminhando numa loja, numa rua, e aparece uma vitrine. Se você quiser, você para ali, você olha, é só você clicar e automaticamente, sem interromper a sua experiência social naquele momento, você consegue efetuar a compra, principalmente se seus dados já estiverem cadastrados. A gente tem o social selling. Aqui é um pouco diferente, porque ele se refere justamente a cultivar relacionamentos nas redes sociais com o objetivo de construir uma lista de clientes potenciais. Então, na prática, usar os canais de mídia social de uma marca para se conectar com clientes em potencial. Aí você vai desenvolver uma conexão com eles, vai se envolver com esses leads em potencial e a venda vai acontecer a partir do momento em que você tem uma equipe que conseguiu construir relacionamentos reais. Um exemplo aqui para vocês, tá? A gente tem essa empresa que chama Destination BC. O que ela faz? Ela cria novas conexões com os usuários a partir do momento em que ela vê um determinado post de um cliente dela, e aí ela começa a fomentar relacionamentos e ela vai comentando proativamente as postagens desse usuário, como se fosse um amigo, uma pessoa normal. E nessa interação, ela vai promovendo, obviamente, a captação de uma lista de leads, né? E a gente tem a Left on Friday, que responde bastante, de maneira bastante conversacional, aos comentários dos usuários e influenciadores para continuar relacionamentos que já foram construídos anteriormente. Então, são exemplos muito legais, né? Diferenciando, então, social commerce, você tem a experiência de compra dentro do contexto do ambiente social, sem interrupção da navegação, e no social selling é justamente uma interação de relacionamento para venda, tá certo? Bom, passada a crise, vai ser necessário a gente continuar oferecendo uma experiência híbrida entre a compra online e a compra física, justamente para que a gente tenha a condição de proporcionar uma experiência que seja memorável e única para o consumidor em todos os pontos de contato que ele tiver com a nossa marca. E aí a grande dúvida é, tá bom, interessante, mas o que eu tenho que considerar? Como é que eu posso fazer aí, né? É aí que entram justamente as estratégias de mídia social. Então, no primeiro momento, o que é importante a gente pensar? Você vai começar construindo uma campanha de engajamento. Essa campanha de engajamento é para desenvolver prova social, é para desenvolver sentimento de pertença, tá certo? Essa não é uma campanha de venda, não é uma campanha nesse momento para você ganhar dinheiro. Só para você ter uma ideia, é uma campanha para mostrar que você
é uma pessoa que tem autoridade sobre aquilo que você está falando. Então, essas campanhas, por exemplo, no Facebook, tem prós e contras, mas o que a gente não pode esquecer é que quem determina a nossa relevância para as pessoas que estão acompanhando o que a gente está dizendo é o algoritmo do Facebook. Então, isso é importante para que a gente comece a criar uma aura de credibilidade para o nosso anúncio e para a nossa marca em geral, a partir de conteúdo de qualidade que se propõe a se relacionar com o cliente no primeiro momento. Depois que você já conseguiu criar um ambiente de engajamento e etc., agora é a hora de você criar um senso de urgência. Então, agora eu vou vender alguma coisa. Mas cuidado, dose isso para não ficar um canal como se fosse um super canal de vendas, como a gente tem alguns canais de televisão que ficam irritantemente atrapalhando. Imagina o seguinte, essas ferramentas que eu estou falando para vocês, de prova social, de senso de urgência, isso tem a ver com neurociência, tá certo? Ao invés de você colocar, por exemplo, você vai economizar R$100, né? Imagine o seguinte, esse senso de urgência, nesse momento da economia da atenção que a gente vive, ele está muito relacionado à escassez, ao nosso medo de perder alguma coisa importante, né? E a gente valoriza muito mais aquilo que é raro, que é escasso. Então, nesse sentido, pode ser muito mais interessante você delimitar um prazo, colocar um reloginho dizendo qual é o tempo que tem para aquela oferta durar, né? Você está trabalhando dessa forma com um sentimento, com um senso de urgência das pessoas, com aversão à perda, né? Então, são duas reivindicações muito diferentes que a gente vê aí que podem provocar respostas diferentes. Então, você não precisa ser brega, né, para trabalhar isso, mas você pode trabalhar o relógio, você pode trabalhar enquanto durar os estoques, ou aproveite só até o dia tal, isso faz diferença. A outra coisa, não esqueça que você tem um ambiente físico e, obviamente, com a flexibilização de algumas cidades, você pode e deve direcionar o tráfego que você tem no digital para sua loja física, né? Então, se você fizer isso, leve em consideração o poder do Facebook, que ele pode gerar para você uma capacidade de segmentação muito grande. E com essa capacidade de segmentação, você pode, inclusive, tirar as pessoas de dentro de casa e levar para o seu estabelecimento, para a sua loja, de acordo com o que você estiver fazendo. Às vezes você está fazendo um desfile dentro da loja, ou você tem uma promoção que só vale para a loja física. Como é que você pode fazer isso? O Facebook permite que você segmente o público que você quer atingir dentro daqueles muitos que acompanham a mídia social. Então, você pode segmentar por geolocalização, dependendo da localização que elas tiverem, escolhendo, obviamente, pessoas que morem ou que estejam próximas da sua loja, dentro de uma determinada faixa etária, dentro de uma determinada característica física, por exemplo, se você tem uma loja plus size, né? Mas o que é importante? Essa segmentação ser direcionada para você levar tráfego para a sua loja física, tá certo? Usar o marketing de influência. Quando a gente fala de usar marketing de influência, você não precisa usar uma mega celebridade como a gente teve agora a Juliette, que ganhou, que tem uma quantidade absurda de seguidores. Você pode trabalhar com nano e micro seguidores, nano e micro influenciadores, que têm uma possibilidade de engajamento enorme e com muito mais efetividade do que uma grande celebridade que custa uma fortuna. Então, um nano influenciador, ele tem até 10 mil seguidores, né? Ele tem entre 1.000 e 10 mil seguidores. E pode ser, normalmente, alguém que está direcionado para aquilo que você precisa. Uma outra coisa,
Esse nanoseguidor não precisa necessariamente ser uma grande celebridade dentro dos micro e nano influenciadores. Por quê? Vamos supor que você tenha uma loja de equipamentos eletrônicos que você comercialize câmeras que sejam semelhantes à GoPro. O que você pode fazer, por exemplo, dentro do Instagram, é mapear algumas pessoas que publicam fotos que ficariam maravilhosas se fossem tiradas com máquinas como a GoPro. E essas pessoas têm autoridade para falar de paisagem, para falar de qualidade fotográfica. Então, é a amplitude do conteúdo gerado pelo consumidor que vai trazer para você uma oportunidade enorme de encontrar um influenciador, porque ele tem autoridade naquele assunto. Divulgue as suas ofertas de maneira regular, e isso significa que você precisa elaborar um cronograma, né? Então, tenha ofertas regulares, porque isso é fundamental para qualquer varejo. E aí a gente não está falando só daquelas datas clássicas, né? Mas eu estou falando de, por exemplo, ter uma oferta por dia. Se eu sou um estabelecimento comercial, um pequeno supermercado, por exemplo, né? É importante que eu tenha ofertas diárias para serem divulgadas e que, obviamente, estejam disponíveis perto da casa de pessoas por um determinado bairro, por que não? Né? Então, isso ajuda a me diferenciar da minha concorrência e atrair clientes. Eu posso ver, por exemplo, usando outras referências, se você usar o Google Trends, tentar descobrir qual é o assunto que está em tendência, o que está dominando todo mundo nesse momento, nesta semana. Né? Se a gente estivesse falando de Big Brother, foi o batom que a Juliette usou e etc. Então, eu vou oferecer um batom que não precisa ser daquela marca, mas tem uma cor. Enfim, isso demanda que a gente tenha um cronograma bem trabalhado. Estabeleça objetivos. Né? Se você não sabe onde você quer chegar, é praticamente impossível você administrar os seus resultados, né? Então, se um marinheiro não sabe para onde ele vai, qualquer vento lhe parece favorável. E o estabelecimento dos seus objetivos, ele depende daquilo que você precisa como empresa, daquilo que o seu cliente espera para a solução dos problemas dele. Então, é importante que você conheça muito bem o seu público, faça uma análise profunda. Você pode fazer uma pesquisa dentro das próprias mídias sociais para conhecer um pouco mais o seu público e, a partir daí, você vai oferecer vantagens extras para trazer novos consumidores para você e também para preservar aqueles que você já tem. Divulgue os seus diferenciais nessas mídias sociais, né? Então, você permite fazer compra pelo WhatsApp, por exemplo, você tem entrega gratuita, você tem um delivery mais rápido, você tem alguma coisa diferente. Então, procure entender o que você realmente tem de diferente da sua concorrência, que pode agregar valor e pode fazer sentido para esse consumidor. E, a partir disso, você começa a divulgar, criando, por exemplo, um cartão de fidelidade para esses clientes. Isso pode ser para um salão de beleza, para uma floricultura, um restaurante, enfim. Tá? Outra coisa, as mídias sociais são lugares para você mostrar que você é uma pessoa comum. Então, agora é a hora para você apresentar os seus bastidores, né? Mostrar a relação do dia a dia. Coisas simples, como aquilo que chega do supermercado, né, fresquinho, se você tem um restaurante, se você tem um café, né, mostrando as frutas e legumes fresquinhas chegando, ou de repente você indo escolher tecidos para a sua confecção, enfim, o ideal é que você tenha uma foto de boa qualidade, uma boa iluminação e que tenha um texto bacana, curtinho, para deixar o público mais próximo da sua empresa, mostrando o que acontece behind the scenes, né, no backstage. Às vezes a gente vai precisar botar
um investimento, né, para investir em anúncios patrocinados. E aí, as próprias mídias, tanto Facebook quanto Instagram, eles oferecem oportunidade para você calcular quanto custaria para você impulsionar determinados anúncios, posts e etc. Né? Então, essa campanha pode ter aquela delimitação de segmentação de público, né? E você pode estabelecer, inclusive, ofertas específicas para um supermercado em horários específicos, em dias específicos, né? Se a gente levar em conta que supermercado tem os dias de maior intensidade de compra, são sextas ou quartas-feiras, enfim, você pode estabelecer os melhores horários ou ainda alavancar horários que são ociosos, né? Assim você tem uma noção de maior eficiência e objetividade daquilo que você está fazendo. Faça publicações regulares, mas tome cuidado com o excesso. O ideal é que você trabalhe de 1 a 3 postagens por dia. Menos de uma diária, né, é inútil, você acaba desaparecendo, né? E muito mais do que 3, a menos que você seja uma plataforma de divulgação de informação, você pode sobrecarregar o seu público, né? Então, cuidado e procure diversificar, explorando todos os recursos possíveis, texto, vídeo, foto, né? E aí, lembre-se, nesse sentido, foto para varejo é fundamental, para as pessoas poderem se sentir atraídas pela sua oferta. Capricha na foto, faz uma foto bacana, né? Cuidado com erro de português, não minta sobre aspectos do seu negócio, mas é importante você ter essa regularidade. E uma coisa que eu acho super bacana é aproveitar os momentos da internet. Então, aproveite os memes das redes sociais, né? Traga um pouco de leveza, de bom humor dentro do seu espaço. Isso é bem interessante. Sem dúvida, você aproveitar esses momentos ajuda você a criar posts atrativos e engraçados, né? Essa é uma rede, de um café, na realidade, que fez uma brincadeira com os produtos que eles tinham. Então, o açaí que não saiu, a coxinha confusa, o brigadeiro. Então, assim, esse tipo de ação ajuda a engajar o cliente, tem um potencial de viralização, né? E, com certeza, é uma forma de divulgação e fidelização bastante interessante. Agora, use o meme só se ele fizer sentido para o seu negócio. Tá certo? Senão, não vale a pena. E lance mão do WhatsApp Business. Eu não sei quantos de vocês têm usado esse recurso, eu acredito que muitos, né? O aplicativo se tornou uma importante ferramenta de marketing e de aproximação de empresa com o consumidor. E, no tranco, muitos varejistas perceberam que podem, sim, utilizar essa ferramenta de uma maneira inteligente para divulgar os seus produtos para uma lista de clientes, né? Isso faz toda a diferença. Então, agora as mídias sociais que são do grupo do Zuckerberg, né? Tanto o Facebook quanto o próprio Instagram, permitem que você, ao olhar um determinado post impulsionado, um post pago, que abra automaticamente o WhatsApp para que você converse com o vendedor e faça a sua compra, né? Esses dias eu fiz uma compra, comprei um anel com uma pessoa em BH, né? Eu achei super interessante, vi no Instagram, achei lindo o anel, falei, por que não, né? E muito legal, ajuda bastante. Lembrem-se, a gente está falando de mais de 3 milhões de empresas que estão fazendo uso dessa ferramenta e você não pode ficar de fora. E algumas dicas importantes para vocês. A gente falou muito rápido, né? É pouco tempo para mostrar muita coisa, mas enfim, dicas finais que eu deixo para vocês. Existe o Facebook Blueprint,
que é uma plataforma de certificação de marketing digital do próprio Facebook, tá? Nela, você vai encontrar mais de 90 cursos e conteúdos gratuitos que vão do básico ao avançado para você aprender a usar não só o Facebook, mas também o Instagram e o WhatsApp Business, tá certo? Então, vão lá, procurem no próprio Facebook, você vai achar. E tem também o Instagram Empresas, que é do próprio Instagram. Nele você também vai encontrar informações necessárias para criar, gerenciar a conta, além de ficar por dentro de todas as novidades da plataforma. É óbvio que a gente tem o TikTok, né, fazendo sucesso, é bem legal, é bem interessante. Não ia dar tempo de entrar no TikTok aqui, mas enfim, não deixem de procurar. É só vocês começarem, tá certo? So, let's start. Tenham um ótimo dia, tá certo? E eu estou à disposição de vocês. Aqui estão todos os meus contatos. Muito obrigada.